A experiência de palavra mãe, eu posso dizer que na minha vida, não só como poeta, quer dizer, relativa à escrita de poesia, mas de escritora de modo geral, e até mesmo de dramaturga, foi uma coisa completamente inédita, né? Porque eu me senti realmente levando a literatura para pessoas que possivelmente não teriam livros em casa, não teriam uma relação, né, cotidiana com a literatura. E isso foi realmente uma descoberta do quanto nós estamos afastados, quer dizer, do quanto no momento que você dá um passo, né, para levar a literatura até as pessoas que não têm a leitura como hábito, isso dá samba, como se diz, isso acontece. Porque, primeiro eu achei um convite inusitado, como foi feito, né? Um shopping, uma praça, e pessoas, né, que não eram universitários, não eram pessoas que já pertencem a um determinado mundo, né, do qual a literatura e a poesia fazem parte. E, bom, eu gosto desses desafios, então vamos lá ver. Então eu me vi no meio de, né, 5 poetas que muito possivelmente estavam tão admirados quanto eu dessa presença nossa ali e, sobretudo, da resposta. Eu acho que o marcante ali exatamente foi essa resposta. Eu vi claramente pela atitude que as pessoas pediam, que eram pôsteres, né, com poema ilustrado, então tinha, claro que não era apenas a poesia, a palavra, eu acho que isso também ajudava muito, a ideia da poesia está integrando um objeto, que é um objeto com sua beleza, e mais, né, o fato de que eram poesias dedicadas ao Dia das Mães, eu acho que foram fatores também que contribuíram. Mas, sem dúvida, as pessoas que se dirigiam à mesa de autógrafos, elas se dirigiam para ali em busca de um objeto de desejo, elas queriam aquilo. Era muito interessante quando alguém dizia assim: você podia me dar mais um, que eu queria muito levar para minha tia. Então, aquilo era uma coisa importante, aquilo tinha um valor. Não era meramente alguma coisa que eu estou ali naquela praça, naquele shopping, e tem alguém distribuindo alguma coisa. Não, e elas ficavam numa fila interminável, uma fila que eu comentava com o Mabel Veloso, né, com o Aleilton, com os colegas da mesa. Mas essa fila não acaba? A fila não acabava, né? As pessoas iam passando e, assim, igualmente interessadas em todos os poetas, maravilhadas realmente diante daquilo. Era quase como uma atitude que elas não acreditavam que aquilo estava sendo ofertado, porque a ideia era essa, né? A poesia estava sendo ofertada a essas pessoas. E no momento que ela era ofertada, elas estavam ali com muita felicidade em receber. Então, realmente, para mim, é uma experiência inédita e também uma lição. A gente aprende nesses momentos é que nós estamos muito afastados. Na verdade, o poeta está muito... Não só o poeta, o escritor de modo geral, né? A literatura, quer dizer, você não pode esperar apenas que a pessoa vá até uma livraria, porque isso depende de todo um hábito, isso depende de que a pessoa tenha sido criada entre livros, que isso tenha sido desenvolvido, e se não foi, né? Então eu acho que iniciativas desse tipo derrubam uma série de preconceitos, né? E derrubam essa distância também entre a literatura e o grande público, o público em geral. Para mim, quando eu recebi o convite de escrever poemas especificamente, não só para mães, para a ideia, né, mãe, mas para o Dia das Mães, dentro de um evento chamado Palavra Mãe, foi, de certa forma, um direcionamento daquilo que eu tinha como experiência como dramaturga, né? Talvez quem não tem essa experiência no teatro estranhe mais, escreva um poema sobre tal coisa. Mas no teatro a gente é muito acostumado com isso. Um diretor, por exemplo, pede para você escrever uma peça sobre tal tema, né? Tal personagem histórico. Então, de certo modo, a gente não tem muito esse pudor de que o fato de que seja um tema encomendado, você não pode fazer disso boa literatura, né? O desafio está exatamente em não ter nascido de uma inspiração, de ter sido encomendado, e você conseguir fazer isso uma coisa boa. Eu gosto sempre de lembrar que Shakespeare fazia peças encomendadas, fazia uma peça especificamente
para a rainha, para o aniversário do duque, e conseguia ser genial, sem nenhuma comparação, né, em termos de genialidade, mas sim o desafio, né, e não achar que isso é uma coisa ruim. Claro que é complicado, mãe é sempre complicado, porque é algo tão imenso, tão tomar conta da vida das pessoas, quer dizer, se a gente vai pela via da psicanálise para explicar ou não, ou vai pela via mitológica, qualquer que seja, né? Mãe não tem fronteira, não tem limite, é alguma coisa de uma vivência muito... Então, prender realmente essa ideia num poema é diferente de você fazer isso com uma determinada personagem histórica e tudo. Então, mãe, você tem que captar, você tem que criar uma experiência concreta para falar para você aquilo significa. E que também há um risco muito grande, justamente porque mexe profundamente com a emoção, com o sentimento, né? Há um risco, claro, de certos temas resvalarem para uma abordagem piegas, digamos assim. Alguns temas oferecem um risco maior. Mãe oferece um enorme risco, né? Então, mais um desafio. Você tentar criar alguma coisa de original dentro de um tema que está aí na poesia desde que a poesia existe, né? É como o amor, como a morte. Mãe é um tema desses que percorre a literatura o tempo todo. Então, o que você vai dizer de novo sobre isso, né? Mas, de certo modo, isso é um desafio diante de qualquer texto novo que você vai escrever. Tudo já foi dito, né? A gente não tem a ilusão de que vai dizer alguma coisa, mas assim, dizer de um modo que você quer, de alguma maneira, surpreender o leitor. Uma presença, sem dúvida, marcante no dia do evento Palavra Mãe foi a de Mário da Cruz. Por causa do seu humor, ele estava emocionado tanto quanto todos nós e transformava isso assim, em brincadeiras, né? Eu acredito que para lidar até com a própria emoção de estar ali, e que todos nós estávamos muito envolvidos, né? naquele acontecimento. E eu tive a oportunidade de me aproximar um pouco mais da pessoa, né? Porque o poeta eu já conhecia através dos poemas, sobretudo dos poemas através de cartazes que ele fez, e que realmente foi uma popularização importante da poesia, né? Que eu conheci, antes de tudo, através da poesia de Mário. Quer dizer, fui muito tocada por essa rememoração desse dia, da presença dele, quando ele nos deixou há quase um ano, né? E é como se ali fosse não sei, ficou guardado para mim como uma grande celebração para ele, esse encontro com o público, né? E fiquei pensando como ele, como poeta, já tinha dado esse passo, né? Assim, bem antes ele tinha imaginado se aproximar do público através do poema cartaz, e como isso deu certo para ele, deu certo para o tipo de poesia, inclusive, que ele fazia. Muito antes de ter algum contato com o Mário, eu conhecia pessoas que declamavam, né, os poemas, que tinham os poemas em casa, em cartaz, né, e que tinham um maior apreço por aquilo. E me lembro que foi uma coisa que me admirou, quer dizer, muito antes de conhecer o poeta, eu conheci os seus poemas, e esse tipo de veiculação muito bem sucedida. É algo que eu fico pensando quando vejo jovens poetas que, antes de tudo, optam por divulgar poemas em blogs, né, em páginas que criam na internet. A forma como isso pode atingir um número muito grande de pessoas, sem o papel, e muitos brincam até com isso, assim, sem gastar papel, sem agredir a natureza, não vamos publicar, vamos usar esse meio aí, né? E com isso estamos dando um passo para, sei lá, baratear também essa distribuição nossa. O fato é que isso faz também com que a poesia se torne mais popular, né? Vai no sentido de que é tudo que a gente deseja, que as pessoas possam, até aqueles que não são leitores, em determinado momento vão acessar, né, uma página, seja porque esse poema está ligado a algum tipo de efeméride, de data importante, ou ligado a algum tema que é importante, mas essa pessoa vai ter um contato com a poesia e pode se tornar também um leitor do livro convencional, porque por enquanto, pelo menos, eu não sei se é porque eu sou antiga, eu não acho que a internet vá substituir o livro, porque existe
um contato, eu diria até meio erótico, com o papel daqueles que são os leitores viciados. É bom você sentar e apalpar, folhear o papel, mas sem dúvida como possibilidade de atingimento, né? Dar acesso a um grande número de pessoas, todas essas redes, todos esses blogs e páginas, enfim, tudo isso que se oferece hoje é um novo caminho para a literatura, não resta a menor dúvida, para todas as artes, né? Mas, falando especificamente da literatura, é um novo caminho, né? E, em absoluto, não deixa de ser poesia, não deixa de ser a emoção da palavra. Eu acho que é isso que tem que ser preservado, a emoção da palavra. Então, se dá através, né, desse meio, e se isso atinge um número maior de pessoas, então é lucro para todos nós.